Casos de violência contra a mulher continuam crescendo na macro-região. Histórias como a da Amanda Baldin, esfaqueada pelo ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. São crimes que deixam marcas profundas e reforçam a importância da denúncia e busca por justiça. Depois de passar por momentos de desespero há 1 ano e meio, Amanda tenta reconstruir a própria vida. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio motivada pelo ex-marido que não aceitava o fim do casamento. Os dois ficaram juntos por 10 anos. Hoje eu vivo uma realidade completamente diferente, né? Até mesmo porque antes eu não tinha um problema no braço, então hoje eu já tenho por conta do atentado, né? Amanda foi atacada a facadas por Luiz Fernando em outubro de 2024, no apartamento onde morava com ele e os filhos no Jardim Noêmia, em Franca. Na época, o casal estava separado havia 1 mês e a mulher tinha uma medida protetiva contra o engenheiro. Grávida, Amanda sofreu 20 facadas, teve um dos pulmões perfurado, levou mais de 120 pontos e sofreu um ferimento grave no pulso. A mãe dela, Rosana Ramazini, e a filha, que na época tinha 1 ano de idade, também foram atacadas e ficaram feridas. Luiz Fernando está preso desde o episódio. Hoje, a bebê que a Amanda carregava na barriga nasceu. A dona de casa agora se divide entre os cuidados com a criança e os outros 3 filhos, enquanto busca na justiça o pagamento de pensão alimentícia. Segundo ela, os gastos são altos e sozinha não consegue sustentar a família. Hoje eu preciso viver de doação de pessoas, das pessoas, da boa vontade de terceiros para eu poder alimentar os meus filhos, para eu poder criar eles e que não falte nada para eles, né? Até mesmo porque dos meus 3 filhos, 2 usam fraldas, inclusive a minha filha do meio, ela tem intolerância à lactose, então ela precisa tomar um leite específico e essas coisas, querendo ou não, cada vez encarecem mais o orçamento, né? Na última quarta-feira, Amanda participou de uma audiência e teve contato com o advogado do ex-marido. No entanto, não houve acordo sobre o valor da pensão. Segundo ela, a quantia proposta seria muito inferior à real condição financeira do ex-companheiro. O que ele quer pagar não tem que dar risada, né? Porque levando em consideração o padrão de vida que a gente levava e no qual a família sempre viveu, não dá. Hoje um pacote de fralda e leite custa muito mais do que eles estão oferecendo. Os alimentos, a gente precisa esgotar os meios de tentar receber do genitor, porque a responsabilidade primária é do genitor. Passando essa fase, esgotados os meios de tentativa de recebimento, a gente precisa acionar os parentes mais próximos, nos casos, os genitores. Amanda e os filhos seguem tentando reconstruir a rotina. O sentimento ainda é de incerteza com o futuro. Segundo a advogada do caso, a discussão segue na justiça. Não basta eu ter levado mais de 120 pontos, ter quase perdido a minha vida, minha filha minhas 2 filhas e minha mãe terem quase perdido a vida delas, eles continuam prorrogando o meu sofrimento. Eu estou aguardando mesmo que seja feita a justiça com relação ao criminal e que ele pague pelo que ele fez, né? Que saia a justiça seja feita. Nos casos de violência doméstica, né, é importante que o judiciário se utilize do protocolo nacional de justiça, o protocolo de gênero, como a juíza do caso está sensível a fazer, né? Ela está enxergando o caso da Amanda com os olhos de gênero, e isso é muito importante. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Nós solicitamos um posicionamento da defesa de Luiz Fernando sobre as declarações feitas pela Amanda, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Seguimos repercutindo esse assunto agora com a Laura Romancin, ela que é advogada, especialista nessa área criminal. Doutora, em meio a tantos casos noticiados, inclusive aqui no Jornal da Clube, o que pode estar contribuindo para esses números absurdos que a gente tem visto aí de casos de violência contra as mulheres? Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Boa tarde, André. Bom, a violência contra a mulher, ela não acontece por um único motivo. Ela é resultado de diversos fatores que se misturam. Então, um dos principais é, sem sombra de dúvidas, a cultura do machismo. Muitos agressores não aceitam o fim do relacionamento, né? Sentem ciúmes excessivos e acreditam que a mulher é uma propriedade. E essa mentalidade ainda existe na sociedade e alimenta comportamentos como esses.
Um outro ponto importante é o chamado ciclo de violência. Normalmente, a agressão ela não começa de uma forma extrema. Primeiro vem as discussões, humilhações, ameaças e depois a agressão física. Em seguida, o agressor sempre pede desculpas, promete mudar, demonstra arrependimento e essa fase ela faz com que muitas mulheres permaneçam na relação acreditando que aquela situação vai melhorar e aquele ciclo ele recomeça. Também existem fatores como dependência emocional, financeira, medo, vergonha, enfim, falta de apoio. O uso de álcool ou de drogas também pode agravar a situação em muitos casos, mas nunca justifica a violência. Enquanto esses fatores continuarem presentes na sociedade, os casos, infelizmente, continuarão acontecendo. Laura, a Justiça tem feito a lição de casa ou é falha nesses casos na sua análise? Bom, a justiça brasileira ela avançou muito nos últimos anos, né, com a criação da Lei Maria da Penha, que foi um marco importantíssimo, trazendo as medidas protetivas, as varas especializadas e alterando as punições para penas mais rigorosas. Os tribunais julgam diariamente milhares de casos de violência doméstica. Então, já foi firmado o entendimento, por exemplo, de que não é possível aplicar penas financeiras, como o pagamento de cestas básicas nesses crimes, justamente para evitar punições brandas. Esse posicionamento ele é muito importante, André, porque no passado era comum que esses crimes terminassem apenas com o pagamento de uma multa em dinheiro ou até mesmo com um simples pedido de retirada de denúncia pela própria vítima. E isso gerava uma forte sensação de impunidade no agressor. Então, a mensagem que ficava para a sociedade no geral era de que uma agressão contra a mulher poderia ser resolvida ali de forma fácil, com dinheiro, e enfraquecia o caráter educativo e punitivo da lei. Hoje, a legislação, apesar de mais rigorosa, ainda vemos muitos crimes sérios, né? Existem muitos desafios. O número é muito alto. Isso gera uma demora muito grande. Então, muitas situações acontecem sem testemunha dentro de casa e dificulta a produção de provas. Além disso, fiscalizar o cumprimento da medida protetiva num país do tamanho do nosso também é um desafio muito grande. Laura, em um caso de tentativa de feminicídio, como o da Amanda, né, atingida aí com 20 facadas, quais são as possíveis penas previstas na atual legislação? Quando o crime é consumado, a pena pode variar de 12 a 30 anos. Tá? Na tentativa, que é o caso da Amanda, a pena é a mesma do ponto de partida, 12 a 30. Mas ela pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, porque o crime não se consumou. Então, e essa redução também depende do caso concreto. Por quê? Se o agressor chegou muito perto de matar a vítima, o resultado só não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dele, a redução é menor e a pena fica mais alta. E se a execução foi interrompida logo no início pela própria vontade do agressor, a redução é maior, então a pena fica um pouco menor. Tá? Além disso, o juiz também avalia antecedentes, gravidade da conduta e outras circunstâncias do crime para definir uma pena final. Advogada criminalista Laura Romancini, a quem eu agradeço pela presença aqui mais uma vez. Laura, até a próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima.